Fala, gente! Beleza, beleza, beleza? Olha só, agora a nossa última aula de deslocamento de equilíbrio, né? Primeiro concentração, segundo pressão e agora temperatura, um dos fatores que mais aparecem nas provas, tá? Então, último princípio de Le Chatelier ligado à temperatura, e aqui você vai ter que lembrar que esse é o único fator que altera o valor numérico da constante. Aqui o Kc vai mudar com o deslocamento, tá? E a lucidez você tem que ter é o seguinte: numa reação, primeiro, ele tem que te dar a informação do ΔH, lembra? Essa questão termoquímica ele tem que te fornecer. Se a reação, se o ΔH é positivo, é porque o processo é endotérmico. Se o ΔH é negativo, o processo é exotérmico. Quando eu falo endo e exo, eu estou falando do processo direto, certo? Ó, o processo direto aqui, ó, isso aqui me dá a leitura que é endotérmico, tudo bem? ΔH positivo, e o ΔH negativo, ele me dá a leitura de ser exotérmico, certo? Beleza, professor. E agora, o que eu faço com isso? O que você faz é o seguinte, ó, se você tem a reação direta e inversa, sempre em um sentido ela é endo e no outro ela é exo, tá? Os sinais mudam. Endo, exo ou vice-versa, mas sempre se um sentido é endo, o outro é exotérmico, beleza? E quando você aumenta a temperatura, a reação, é lógico que a velocidade dos dois sentidos vai aumentar. Vai aumentar V1, vai aumentar V2, certo? Aumenta a velocidade como um todo, aumenta a cinética do processo. Só que não aumenta na mesma proporção. Se aumentasse V1 e V2 na mesma proporção, gente, não tinha deslocamento de equilíbrio, beleza? Só que a etapa endotérmica, ela tem a sua velocidade mais aumentada. Sabia? Porque a leitura não é minimizar o efeito? Então, para minimizar o efeito do aumento de temperatura, é o quê? Priorizando o processo endo, para minimizar esse efeito do aumento de temperatura. Então, o aumento da temperatura desloca o equilíbrio no sentido endo. Consequentemente, a diminuição da temperatura deslocaria o equilíbrio no sentido exo. Tá? Então, se você tiver, ó, aumentou a temperatura, desloca para o endo. Diminuiu a temperatura, desloca para o exo. Aí fica fácil. Fica fácil. Quer ver? Olha só, essa reação aqui, ó, ela tem um ΔH positivo, certo? Beleza. Então, nesse caso aqui, ó, se aumentar a temperatura, ó, se a gente fosse fazer, vamos até fazer isso aqui embaixo, ó. O aumento da temperatura aqui vai deslocar para onde? Desloca para a direita ou para a esquerda? Desloca no sentido endo, ó. Certo? Vai deslocar para a direita. Ó, desloca para a direita. Aumenta a temperatura, desloca para a direita. E a diminuição da temperatura, então, deslocaria para o sentido inverso, para a esquerda. Tudo bem isso? Beleza? Ótimo. Agora, o que acontece? Como eu te falei, o valor da constante é mudado. Então, como é que eu vou saber se vai aumentar a temperatura e aumentar a constante, ou se vai aumentar a temperatura e diminuir a constante? Professor, como é que eu tenho domínio sobre isso? Como é que eu vou saber se essa relação, ó, tende a crescer? O aumento da temperatura aumentando a constante, aumentando o rendimento, ou se o aumento da temperatura faz a constante decrescer, atrapalhando o rendimento. Como é que eu sei isso? Como é que eu decodifico essa informação? E aí presta atenção. Olha, põe na sua cabecinha, que é um método bem legal que o tio John gosta de ensinar. Se você tem aqui um cresce-cresce, se você tem uma relação direta, a direta é endo. Pega o papel e caneta e escreve esse macete, né? Essa regrinha prática aí, vai lá. Se a relação é direta, no sentido de cresce-cresce, a direta é endo, certo? Ó, se aumentou a temperatura e aumentou a constante, a direta é endo, certo? Agora,
Se aumentou a temperatura e diminuiu a constante, aí a inversa é endo. Cresceu os dois juntos, a direta é endo. Cresceu, decresceu, a inversa é endo. E faz sentido, não faz? Por quê? Porque aqui, se eu sei que a reação direta é exo, é ou não é? Exo, então a inversa é endo. Pronto, acabou. Cresceu, cresceu, direta é endo. Cresceu, decresceu, a inversa é endo. Né? Uma regrinha prática aí para te ajudar muito. Vamos fazer o que eu fiz aqui, vamos fazer aqui em cima, né? Nesse contexto aqui em particular, o que vai acontecer? Se você aumentar a temperatura, né? Vou escrever aqui, ó. Se você aumentar a temperatura, vai deslocar no sentido endo. O endo é a inversa. Então, desloca para, vamos lá, para a esquerda. Ó, desloca para a esquerda. Agora, não, diminuir a temperatura. Ah, é? Você diminuiu a temperatura? Então vai ter um deslocamento aonde? Para o sentido exo. Sentido exo é para a direita, para a reação direta. Entendeu isso? Beleza? Viu que a temperatura aqui mexe na constante? Então cuidado com esse detalhe. E por último, o catalisador, gente, ele é muito estudado dentro da cinética, lembra? Uma substância química capaz de acelerar a reação, não é isso? Diminuindo lembra aquela barreira energética chamada energia de ativação, não é isso? Ele não mexe no rendimento do processo, ele só faz as coisas serem mais rápidas, por um caminho mais fácil, não é assim? E aqui, gente, em equilíbrio, o catalisador, ele vai favorecer os dois processos, ou seja, ele aumenta V1 e aumenta V2 na mesma proporção, entendeu? Imagina que você tem lá V1 e V2. Se o aumento é proporcional, não teremos deslocamento, tá? Então o catalisador ele não desloca o equilíbrio. A única coisa que ele vai fazer é, imagina que o equilíbrio foi alcançado em 10 minutos, sem catalisador. Com o catalisador, talvez ele seja alcançado em 2 minutos. Então o tempo do equilíbrio, o tempo para chegar no equilíbrio, ele é menor. Então imagina esse gráfico aqui alaranjado. Você percebe que a constância foi só lá na frente, né? Então o tempo do equilíbrio foi alcançado só daqui para frente. Agora com a inserção do catalisador, aí é o gráfico em verde. Você percebeu que eu alcancei os mesmos valores, só que mais próximo da origem, ou seja, um tempo muito menor para alcançar o mesmo resultado. Legal? Espero ter te ajudado demais em deslocamento de equilíbrio, viu? Nós vamos fazer questões Enem mais aí para o final desse módulo e você vai ver que vai facilitar demais a sua vida. Conte comigo sempre. Valeu, tchau!